Eleições 2016 na SIC TV. O futuro a gente desenha agora. Oferecimento Vinca, a mais completa faculdade em Rondônia. Uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. HO Motors, sua concessionária Kia em Porto Velho. Mourão Pneus, a sua revenda Michelin de Porto Velho. Multibar, com cara nova, com multinovidades para você. Calhas América, quem compara faz Calhas América. Bem, a todos vocês que estão aí nos assistindo agora, eu vou dar uma interrupção apenas para a cidade de Cacoal, que faz a sua sabatina local, com os candidatos a prefeito lá de Cacoal. O restante do estado permanece conosco. A gente já está aqui com o Roberto Sobrinho. Boa tarde, prefeito. Prefeito por favor, fale. Prefeito é o seguinte, prefeito é porque é prerrogativa. Quem esteve no cargo, a gente pode chamar pelo cargo que exerceu. Isso aí de vez em quando vai acontecer aqui. Passou tanto tempo sendo prefeito que de vez em quando a gente vai chamá-lo aqui, mas é candidato. Vamos ver se o microfone dele está funcionando. Vamos lá. Boa tarde. Já. Tá funcionando? Tudo bem? Tudo tranquilo. Léo e Sérgio, é um prazer mais uma vez vir aqui. É muito bom conversar com vocês. Vocês saibam disso de antemão e também com os telespectadores. Bem, Roberto, nós vamos fazer. A primeira pergunta não é nossa. A primeira pergunta, na verdade, vem de alguém que está lá fora. Uma dessas instituições nossas aqui, como o Fiero, FEComércio, o Sebrae, faz uma pergunta e essa pergunta é sua. Você vai escolher aí agora um número que vai estar ali na tela. Você tem dois números. Um é vermelho, que é uma cor que você normalmente tem uma identificação muito boa. Um deles vai ser o seu número. Qualquer um? 2. Não, 6 ou 7? 6. 6. Como o senhor vê esta velha e espúria política de cooptar maioria na Câmara Municipal para ter conforto e não ser fiscalizado, mesmo que à custa de recursos do erário? E se o candidato aceita celebrar um pacto com a população de não cometer esses atos, realizando uma administração honesta e transparente? Olha, o questionamento do doutor Amadeu Machado é muito pertinente. É importante que a gente diga, da mesma maneira como o prefeito é eleito, os vereadores também são eleitos e têm representatividade da mesma forma como o executivo. Então, ter uma relação republicana entre poder executivo e poder legislativo é fundamental. Se você tiver dois poderes ao longo de uma gestão, se eles ficarem brigando, quem perde não é o vereador, quem perde não é o prefeito, quem perde é a comunidade, porque essa briga consome energias que deveriam ser utilizadas em prol da população. Eu sou daqueles que defendo que a gente tem que ter uma política de harmonia entre o poder legislativo e o executivo, sem a necessidade de barganhas financeiras, sem a necessidade disso. Eles ajudam a governar o município. Bom, eu vou nessa linha ali do Amadeu, somente para complementar. Ele pergunta se você faria um pacto com a população a respeito desse assunto, mas eu vou lhe perguntar. Caso a pedida não republicana, a pressão não republicana do vereador venha para você, você vai ter coragem de fazer aquilo que fez há algum tempo atrás o Ivo Cassol, que é denunciar publicamente tudo que aconteceu. Olha, e eu coloco aqui a nossa SIC TV para você fazer esse tipo de denúncia. Você veja, na democracia tem um modelo de democracia que é uma democracia representativa, ou seja, você é eleito, você representa a população, os vereadores são eleitos e representam a população. Só que nós temos que dar um passo à frente disso, não basta você eleger. É necessário ao longo do governo você ter espaços que garantam a participação popular na formulação de políticas e na execução de políticas, através de um conjunto de conselhos da sociedade civil, através de um conjunto de plenárias com a sociedade civil, ou seja, você não pode ter a sua administração única e exclusivamente voltada à Câmara de Vereadores. Você tem que ter outros mecanismos na sociedade que também acompanhem o dia a dia de sua administração. E a transparência dos atos, através da mídia social, através da fiscalização dos órgãos de controle, é fundamental para que impeça que haja, por exemplo, pressões ilegítimas, digamos assim, da parte de alguém contra quem está administrando. E sem dúvida nenhuma, se for necessário denunciar medidas antirrepublicanas, isso vai ser feito e eu agradeço o espaço que você está nos dando aqui agora. Até porque a gente denuncia quando é do executivo. Isso. Nós fazemos isso, é muito mais fácil. Candidato, vamos começar com um tema menos agressivo.
No final do seu mandato, o senhor chegou a ter uma aprovação de 73%. Era um dos prefeitos com o maior índice de aprovação do país. Do dia para a noite, o senhor acabou preso. O que aconteceu? Não foi assim. Eu tinha 76% de aprovação, iria participar do processo eleitoral para governo e eu não fui preso. Eu fui afastado da prefeitura. Tá? Então, em dezembro de 2012, eu fui afastado. E fui afastado por quê? Porque me denunciaram dizendo que eu havia beneficiado uma empresa que alugava máquinas para a prefeitura. Primeira denúncia. E a segunda é que eu iria fraudar um pregão eletrônico que aconteceria no município. Por causa disso me afastaram. Sabe o que foi que aconteceu? Eu não beneficiei a empresa, eu cancelei uma licitação e o conselheiro Wilber mandou a empresa trabalhar na prefeitura. Ou seja, eu fui afastado porque disseram que eu havia beneficiado, eu não beneficiei. Eu botei a empresa para fora, o conselheiro Wilber botou a empresa para trabalhar. Segundo, essa denúncia de que eu iria fraudar uma licitação, quando isso chegou às mãos do juiz, já havia passado quase um mês e não houve fraude de licitação. Foi por causa disso que eu fui afastado. Mas o senhor acabou preso, não? Não, em abril. Em abril, 4 meses depois que eu havia saído da prefeitura, por causa da Endur. O que foi que aconteceu com a Endur? Em julho de 2012, veja bem, julho de 2012, houve denúncias na imprensa de que havia irregularidades na Endur. O que eu fiz? Eu exonerei toda a diretoria, fiz uma intervenção, abri uma tomada de contas e 30 dias após eu tinha um conjunto de documentos que apontavam a existência de irregularidades. O que eu fiz? Eu fui no Ministério Público e no Tribunal de Contas, mostrando a ele de que havia irregularidades e eu não tinha mais como avançar na investigação e precisava que eles quebrassem sigilos, essas coisas todas. Levei, Sérgio, um caminhão de documentos para o Ministério Público, da Endur. Todos os processos da Endur, foi eu que levei, não houve busca e apreensão na Endur. Levei tudo para lá. E 9 meses depois, em abril, houve um pedido a um juiz. O pedido dizia o seguinte: tem que prender o Roberto Sobrinho, porque ele é funcionário da Assembleia Legislativa e ele pode impedir que haja uma fiscalização, uma investigação na Endur. Segundo, tem que prender o Roberto Sobrinho porque ele não deixou o Partido dos Trabalhadores abrir uma comissão de ética contra ele. Por causa desses dois motivos, em abril eles me prenderam. Só que me prenderam no dia, 16 desembargadores me soltaram no outro. Como é que eu ia impedir uma investigação se fui eu que iniciei a investigação? Então essas coisas, um dia ainda vai ficar muito claro. Eu só sei que eu tenho pago um preço muito alto. Pago um preço muito alto, eu e minha família, com base nessas coisas. Se isso que eu estou falando não fosse verdade, eu não estava aqui. O homem da empresa estava preso quando você foi preso, né? Sim, e ainda me perguntaram um dia, eu fui no Ministério, me perguntaram: você conhece fulano de tal? Sim, eu conheci no dia que vocês me prenderam. Tá? Eu conheci no dia que vocês me prenderam. Eu faço a denúncia, eu levo os documentos e no final eu passo a ser o chefe da quadrilha. Não Roberto, sou. Eu tenho minha consciência muito tranquila. Moro na mesma casa em que morava antes de ser prefeito. Todo o meu patrimônio está declarado, com a diferença. Ele está declarado e ele foi investigado. Duas coisas aqui. Primeiro, você foi afastado em dezembro e foi preso em abril. E preso, você passou 24 horas preso. É isso aí. Um dia preso. Isso mesmo. Eu queria só lhe perguntar mais uma coisa. Você disse que o conselheiro Wilber mandou essa empresa. O Tribunal de Contas manda dentro de uma prefeitura? Claro. O Tribunal de Contas é um órgão de controle e tem esse poder. Eu cancelei uma licitação que estava em curso e os empresários que haviam vencido a licitação foram no Tribunal de Contas contra a minha decisão. E o conselheiro Wilber entendeu que a licitação estava correta e mandou as empresas trabalharem. A única coisa que eu acho, que eu fico assim muito triste, veja, é que usaram esse argumento de que eu havia beneficiado as empresas para me afastar, para terminar 2.800 dias de governo, 8 anos à frente da prefeitura, como se eu fosse um tremendo de um bandido. E mais do que isso, uma coisa também que é importante vocês saberem e a população. No ano passado, o Tribunal de Contas, os técnicos do Tribunal de Contas chegaram à seguinte conclusão: que o conselheiro Wilber foi induzido ao erro pelos empresários, quando aceitou que eles prestassem um serviço para a prefeitura. Ele foi induzido ao erro e eu fui afastado e pago um preço alto até hoje perante a sociedade. O senhor acha que isso é perseguição pura e simples? Por que o Ministério Público e o Judiciário teriam feito isso com o senhor? Eu não sei qual é o nome que se pode dar a isso. Mas que isso é uma tremenda de uma injustiça, é. Veja, eu sou afastado porque beneficiei a empresa, não beneficiei, botei pra fora. Quem botou de volta foi o conselheiro. Disseram que ia ter uma fraude, não houve a fraude. E eu fui afastado. E tenho que ficar me defendendo. Eu hoje que deveria participar desse programa com vocês, dizendo: vou construir uma nova UPA, vou entregar a escritura, mas eu preciso me defender. E é fundamental
que esse tipo de questionamento exista, porque muitas pessoas nunca me ouviram falar isso. Roberto, você quando foi afastado e depois quando foi preso, junto com você estavam uma série de pessoas ligadas à sua administração, secretários, o próprio presidente da Endur, que eu acho que é presidente, se eu não me engano, todos eles foram presos juntos, estão respondendo o processo. Você continua respondendo o processo? No afastamento de dezembro, foram presos 3 secretários. Só para complementar, esse pessoal que está respondendo ao processo ou não está respondendo ao processo, mas foi envolvido ali naquele momento, esse pessoal fará parte de um novo governo seu, caso você vença esse pleito? Em dezembro, 3 secretários foram presos. Nenhum foi processado. Porque não tem como processar. Em abril eu fui preso dizendo que eu comandava uma organização criminosa na Endur. A Endur é uma empresa pública autônoma. Sabe o que é que tem meu nesse processo todo? Assinar convênio. Essa é a minha participação. Assinar convênio, elaborado por técnicos, com parecer dos advogados e dos procuradores. Eu assino o convênio, eu não monitoro, eu não gerencio. Aí, por exemplo, tem um processo contra mim porque na licitação da Endur, que é autônoma, a licitação da Endur fizeram uma irregularidade na licitação de umas divisórias. As pessoas fizeram a irregularidade na licitação. Aí eu sou o culpado por aquilo. Eu sou processado porque fizeram uma irregularidade na licitação. O que é que eu tenho que ver com isso? Eu não dei o comando a ninguém para fazer isso. Nunca dei comando para ninguém fazer um ato ilegal. Nunca. Tenho plena convicção. E eu sou daqueles que defendo a presunção da inocência. E eu sei quando há injustiça. E eu jamais pactuarei com injustiças. O governo federal derramou dinheiro aqui durante a sua gestão a rodo. Eu acho que Porto Velho, eu estou aqui há muitos anos, nunca vi tanto dinheiro chegar. Governo federal, do governo estadual veio também alguma coisa. Pouco, mas veio. Você estava no momento em que a gente tinha uma geração de emprego aqui, o ICMS estava alto. Quer dizer, tudo isso compensação das usinas. E aí, de repente, todo esse dinheiro foi para onde? Ele foi aplicado. Veja, primeiro, nós tínhamos uma arrecadação em 2004 e 2005, quando eu assumi, de 230 milhões de reais. Isso. E eu saí com uma arrecadação de 1 bilhão e 100 milhões de reais. E hoje a arrecadação é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Portanto, houve um crescimento da arrecadação do município. Não só dinheiro que veio de fora, o crescimento da arrecadação em função da dinâmica econômica. Segundo, de contrapartidas das hidrelétricas diretamente vieram para o município de Porto Velho 180 milhões de reais via a prefeitura e 180 milhões de reais via o governo do estado. O que foi feito com isso? Por exemplo, 25 milhões foram utilizados no programa de combate à malária. Você vê que os indicadores hoje vêm reduzindo ao longo dos anos em função de 25 milhões que foram aplicados lá. Nós construímos cerca de 32 unidades, entre construção e reforma, 32 unidades de saúde, 18 escolas, tá? Investimentos em asfalto, investimento em moradia. O recurso ele vinha carimbado, Léo. Você não poderia pegar o dinheiro e usar para cá, não. E sobre a fiscalização permanente do IBAMA e de todos os órgãos de controle. O dinheiro foi aplicado. Eu tinha 25 mil alunos, saí com 45 mil alunos. Esses alunos precisavam de vagas. Nós fizemos as UPAs, nós fizemos unidades de saúde no Apuniano, Três Maria, no Areia Branca. Onde você imaginar tem unidades de saúde. Foi com esse recurso. Agora, o recurso maior que veio para Porto Velho, ele não veio sob a responsabilidade do prefeito. Ele veio sob a responsabilidade do governo do estado, que é o recurso para água e esgoto. Foram 900 milhões de reais que o Lula liberou para Porto Velho, para água para todo mundo e esgoto para todo mundo. E, infelizmente, com mais de 8 anos já se passaram e o governo do estado não aplicou o recurso que o Lula destinou ao nosso município. Então, este foi de quem tem a obrigação de fazer a licitação e a contratação. O recurso está sob a responsabilidade do governo do estado. Candidato, o atual prefeito, Mauro Nazif, tem dito, né, em todas as ocasiões, que ele levou mais ou menos 3 anos e meio para reorganizar a prefeitura. O que o senhor fez de tão errado que levou 3 anos e meio para arrumar?
Olha, em primeiro lugar, essa história que demora 3 anos para arrumar uma casa, isso aí, qualquer dona de casa sabe que isso é conversa fiada. Eu, quando fui prefeito, eu assumi e com a seguinte filosofia: tem que trocar o pneu do caminhão com o caminhão andando. Eu não posso responsabilizar o gestor anterior pela minha incompetência. Eu tenho que trabalhar e dar respostas para a população. Ou seja, o prefeito foi eleito para resolver problemas e não para criar problemas. E eu deixei as contas todas acertadas. Ele não saiu, ele não atrasou o salário de funcionário, não atrasou fornecedores, porque estava tudo correto. E a legislação hoje não permite que o gestor fique fazendo aventuras, não. A coisa é tudo organizada. E mais do que isso, tá? E mais do que isso, eu deixei 250 milhões de reais nos cofres da prefeitura para serem aplicados e, lamentavelmente, o gestor atual não aplicou esse recurso e boa parte dele já se perdeu. Agora, não é ele que teve o prejuízo. Mas ele o prejuízo é o povo. Prefeito, ele disse que esse recurso estava sob júdice. Sob júdice, não podia tocar nele. Mentira. Olha como eu falo. É mentira. Eu exijo quem sou eu para fazer isso. Um único embargo judicial sobre um único real que não pudesse ser investido. Não há. Todo o recurso está disponibilizado. E onde é que está esse dinheiro? Como é que a gente tem acesso a essa informação? Na Caixa Econômica, no Ministério das Cidades, no Calha Norte. Está lá o recurso. Tem 11 obras que estão paralisadas na Sempla, ou Sempre, eu não sei exatamente qual é o nome da secretaria, mas é aquela que cuida das obras do PAC. E tem um impacto nessas obras que estão paralisadas de 58 milhões. Ou por determinação judicial, ou porque tem um impedimento de ordem legal. Esse aí eu chequei, está lá, 58 milhões. Faz parte desses 250. Quando ele assumiu, não tinha nenhum embargo com relação a obras. E olha, Léo, eu desconheço esse valor que você está me apresentando. Eu sei, por exemplo, que ele perdeu 50 milhões de reais que era para investir no combate às alagações, no canal do Tancredo com a José Amador dos Reis, aqui no canal da Penal, na Guaporé com a Caúla e no canal dos tanques atrás da rodoviária. 50 milhões de reais que foram destinados a combater as alagações. Por ele não ter dado sequência ao projeto, esse recurso voltou para Brasília. Perdeu. Desses casos que você fala aqui, aqui no sentido da Amazônia, mais ou menos ali na área das cerâmicas, da construção da cerâmica, tem ali um canal que estava sendo refeito. Da Penal. Da Penal. Da Penal. Da Penal. Esse canal, um dos problemas que você teve foi em relação a esse canal da Penal. E esse recurso ficou paralisado. Pelo menos esse daí está paralisado. Não. As pessoas não sabem. Era um projeto da Funasa. Isso. Exatamente. Era a retificação dos canais para combater a questão de malária, essas coisas todas. Foram gastos era um convênio de 14 milhões. Foram gastos 5 milhões. O que foi pago foi autorizado pela Funasa. A empresa que tocava a obra, um ano antes de dezembro de 2012, em dezembro de 11, havia abandonado a obra. Ou seja, o último pagamento da obra foi em dezembro de 2011. Os 5 milhões, a empresa abandonou. No inverno, esse tipo de obra não é possível de ser feito. Isso. Aí, quando chegou o verão, não retomou a obra e nós iniciamos o distrato. E o restante do recurso, os 8 milhões, ficaram sob o comando da Funasa, que não foi aplicado e se perdeu esse recurso. E recentemente, a prefeitura tem dito que não tem como prestar conta. Como não tem como prestar conta? Se a própria Funasa assegura lá que o recurso foi aplicado e inclusive reduziu o índice de malária. Roberto, você tem duas obras aqui que são duas coisas que eu gostaria de entender. Os viadutos eram a obra do governo federal, você chamou para si. O tratamento de água, o esgotamento sanitário era uma obra que a prefeitura poderia ter feito. Você não chamou para si. A água era uma obra da prefeitura, você entregou para a Caerd. Você errou nessas três. Essa reação que a população tem, principalmente com relação à questão dos viadutos, é isso que lhe dá esse índice de rejeição junto à população e o torna uma daquelas pessoas assim que todo mundo diz assim: podia ter feito muito mais do que tudo aquilo que recebeu e não fez. Questão da água. Eu acho que em 2010 houve uma legislação que estabeleceu a responsabilidade e o comando do serviço de saneamento às prefeituras. Isso. Quando nós viabilizamos o recurso, eu tinha duas opções. Ou criaria uma empresa municipal, ou concordaria que a empresa que sempre prestou esse serviço, que é a Caerd, que tem expertise, que dominava isso, tocasse o serviço. O que seria mais... Eu poderia ter trazido o recurso para a prefeitura, mas eu optei
e concordei com Lula, eu concordei que o recurso fosse para o governo do estado, porque a Caerd era uma empresa falida, e se esse recurso fosse injetado na Caerd e o serviço de Porto Velho fosse feito, ela resolveria o seu problema de liquidez e também investiria no interior do estado. Foi por isso que eu deixei com a Caerd e não criei uma companhia municipal, para não ter mais um cabide de empregos. Com relação aos viadutos, você falou corretamente, essa é uma obra de responsabilidade do governo federal, porque ela está lá na BR. Só que enquanto prefeito, quando duplicaram a BR-364, isolaram a zona sul de Porto Velho. E a população da zona sul, 30%, que antes saía por qualquer canto, passou a sair pela Campos Sales e pela Jatuarana, criando um grande transtorno para aquela comunidade. Aliado a isso, teve o crescimento da frota de veículos, que cresceu, um dos municípios do país onde a frota mais cresceu foi em Porto Velho. O que eu fiz? Eu fui a Brasília e falei com o presidente, olha, o caos está generalizado, nós precisamos de uma ação concreta. Ele falou, beleza. Eu fiz em 2 anos e meio, Léo, o projeto, viabilizamos 90 milhões de reais no governo federal e na hora da licitação, que o DENIT deveria tocar a obra, ele disse que não podia fazer. E o Lula tinha falado para mim, só liberava dinheiro para a obra que fosse iniciar. E a obra estava pronta para iniciar. Aí o DENIT disse que não tinha condições de tocar. Eu tive que tomar uma decisão. Ou eu perdia os 90 milhões, eu não. O município de Porto Velho perderia os 90 milhões ou eu assumia um risco. Eu assumi o risco e não me arrependo, não. Sabe por que eu não me arrependo? Porque toda obra tem que ter um início. Você não começa a obra por cima, você começa a obra pelo início. E eu dei o início. Em 2 anos e meio, que essa obra ficou sob minha responsabilidade, nós executamos 54% da obra. Você passa no Trevo do Rock agora e aí você vê lá o que faltava para terminar a obra do Rock. 1 metro de aterro. Por que eu não terminei? Porque tinha uma rede de transmissão da Eletronorte que não permitia que eu colocasse o aterro. E eu tive que ir em Brasília, arrumar 10 milhões para a Eletronorte, remover aquelas torres de lá. Aí agora ficou fácil, foi só botar o aterro. Eu fiz 54% da obra, tudo que foi pago com autorização do DENIT. O dinheiro restante ficou na conta do DENIT e da prefeitura. E lamentavelmente, depois de 4 anos, eu fiz 54%. Depois de 4 anos, eles não fizeram nem 10%. Você permite, eu vou falar de obra, só mais uma obra aqui. Fale mais uma. Nós temos uma avenida aqui, que é a Vieira Caula, que tem pelo menos 10 cabeças de burro enfiadas ali. A culpa daquilo é sua, do Zé Disseu, ou é do Mauro Nazif? Quem é o culpado por aquela obra não terminar nunca? Ou somos os espíritos do além que tem enterrado as cabeças? Nós vivemos um momento em Porto Velho, há poucos anos, num boom. Houve aqueceu-se muito a economia. Vou te dar um exemplo. Você está falando de obras, eu vou falar de uma outra obra parada, que são aqueles predinhos. Tá certo? Isso é uma coisa triste você ver aquilo lá. Sabe o que foi que aconteceu? O custo daquela obra era da ordem de 42 mil reais, que o governo federal repassava para você fazer. A prefeitura licitava, a prefeitura licitava e começava a obra. E as obras daqueles predinhos começaram justamente quando teve início as obras das hidrelétricas. Aí, meu amigo, subiu tudo. Subiu o ferro, subiu a areia, subiu a mão de obra. E o governo federal não reajustou o valor daquelas casas. E as empresas que tocavam largaram as obras. Tanto é que quando o governador Confúcio começa a construir aqui, a obra que nós estávamos tocando era por 42 mil reais a unidade. Ele assume com 60 mil reais a unidade e ainda botando mais 10 mil de contrapartida. Ou seja, era humanamente impossível você concluir aquela obra que é do governo federal. Então, com essa grande quantidade de ações que aconteceram no nosso município, muitas empresas que começaram a trabalhar não davam conta. Umas quebraram a caula. A questão concreta da caula é que 2 empresas que começaram aquela obra largaram no meio do caminho. Largaram. Agora, este não é um problema só do setor público. Você pode pegar prédios da iniciativa privada em Porto Velho e ver que eles estão paralisados. Então, esse foi um problema que foi generalizado na economia, no setor privado e no setor público. E obra sempre dá problema. Eu quero pegar uma outra. O senhor aplicou, só num detalhe que a gente lembra, se não me engano, 13 milhões de reais na estrada de ferro Madeira-Mamoré. 12 ou 13? 11. É por aí. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Tá. Muito bem. Aí foi feita uma reforma e tal, e a estrada de ferro continua exatamente como ninguém gostaria que ela estivesse. O que aconteceu ali, prefeito? Eu costumo dizer que um dos dias mais felizes da minha administração
foi quando nós reinauguramos a estrada de ferro Madeira Mamoré. Ali teve recursos das hidrelétricas, num daqueles galpões, teve recursos do Ministério do Turismo, na recuperação da praça, em toda aquela estrutura. E no dia, foi um domingo à tarde, que nós reinauguramos, tinha tanta gente lá, não tinha cantor, não tinha nada. Mas aquilo ali foi uma demonstração muito forte do carinho que a população tem para com aquele espaço e também com o nosso rio. Infelizmente, toda obra que você faz, ela precisa de manutenção. Se não tem manutenção, as coisas vão se deteriorando. E hoje eu olho lá, eu fico muito triste em ver aquilo. E as autoridades responsáveis não fizeram o que nós fizemos. E vou dizer mais. Tem recursos das hidrelétricas para fazer o trenzinho funcionar de lá até no Santo Antônio. Tem 24 milhões de reais na Caixa Econômica que eu deixei, o projeto estava licitando, o atual prefeito parou a licitação, que é para construir o Parque das Águas, que fica ali no Cainágua. Eu removi cerca de 600 famílias justamente para fazer aquela obra, porque ali é uma área de risco e não podia ter pessoas morando. Tanto é que veio a alagação e depois foi aquela destruição na vida daquelas pessoas. Então, se aplicar os 24 milhões que estão na Caixa, se aplicar os recursos das compensações que ainda estão sob o comando da Santo Antônio Energia, nós temos condições de revitalizar todo aquele espaço. A gente vai para o intervalo e eu queria lhe perguntar só o seguinte: quando você foi afastado da prefeitura, eu estive na sua casa, inclusive, fazendo uma entrevista. Momento difícil. Muito. Não foi somente para você, foi para todo mundo, inclusive quem estava lá na hora fazendo a matéria. Eu vi o sofrimento que você passava. Próximo do Natal, viver um momento daquele ali assim, aquilo é para matar uma família. O que te leva a, de novo, botar a cara na tela, reviver tudo aquilo, fazer sofrer a sua família, para buscar um cargo de prefeito em Porto Velho? Vale a pena todo esse sofrimento? Você acha que vale a pena? Eu tenho quanto tempo? Mais um minuto? Você quer responder? Vamos lá. A minha consciência tranquila. Se eu não tivesse a minha consciência tranquila, se eu não soubesse que o que eu fiz ao longo de 8 anos foram ações que melhoraram a qualidade de vida do povo da minha cidade, eu não teria coragem de vir aqui hoje novamente. 400 quilômetros de asfalto, mais de 20 mil escrituras, vagas nas escolas, uniformes, merenda. O transporte tinha 180 ônibus circulando no nosso município, hoje só tem 110. As unidades de saúde, a UPA, a maternidade, os investimentos no patrimônio histórico com a revitalização de todo o centro de Porto Velho, asfalto nos bairros onde ninguém acreditava que um dia chegaria aquilo, o apoio aos idosos, a cultura. Essas coisas que nós fizemos, Léo, é o que me motivam, e quando eu ando pela rua as pessoas vêm muito emocionadas comigo. E eu também me emociono, porque eu tenho a minha consciência muito tranquila. E eu não fiz isso que falam que eu fiz. O que eu fiz foram essas coisas que eu estou dizendo para vocês. E eu queria, essas coisas são muito, tem hora que a gente fica até meio emocionado, mas eu tenho a convicção, eu estou colocando o meu nome, mais uma vez, para a população de Porto Velho, porque eu sei que eu honrei os meus compromissos assumidos em 2004 e em 2008. E sem dúvida nenhuma vou continuar honrando os meus compromissos com o povo dessa cidade em 2016, se eu tiver a oportunidade de administrá-la mais uma vez. Você ficou rico? Olha, eu acho que eu posso começar respondendo essa pergunta dizendo que moro na mesma casa em que morava antes de ser prefeito. Todo o meu patrimônio, que é no valor de 600 mil reais, ele está declarado. E eu repito, ele foi investigado. Eu, minha família, todos fomos investigados. Não há um processo contra o Roberto tipo assim. O Roberto tem X milhões de reais na Suíça. O Roberto tem fazenda. O Roberto tem propriedade em nome de laranja. Não existe isso. Não há isso. Moro na mesma casa. E é isso, Léo, que me dá a condição de vir aqui. Agora, uma outra coisa é você ser processado porque entregaram 10 carradas de cascalho na linha 32. Aí lá tem uma pessoa responsável por anotar a quantidade de carradas de cascalho. Aí ele anotou 10, passa para o chefe, para o subchefe do chefe, não sei mais quem, e paga. Aí depois vão investigar e descobrem que não entregaram 10 carradas de cascalho, entregaram 5. Aí logo, processo Roberto. Prefeito é muito difícil a vida de prefeito, então eu tenho processos dessa ordem. Eu administrava 12 mil servidores. 12 mil servidores. E são pessoas que sem eles eu não conseguiria ter realizado tudo que realizei nesse município. Mas é humanamente impossível você fiscalizar a ação de todos. Todos têm responsabilidades estabelecidas em lei.
Então você tentar forçar uma barra de que houve um ilícito num determinado ponto, roubaram combustível lá no seu... Você colocar o prefeito sem ter uma ligação, o prefeito não estava lá, não tem. Quando eu saí da prefeitura, quando você foi na minha casa e me investigou, que eu estava ainda meio bambeado, eu estava na fase do bambu envergado. Hoje eu já não estou mais envergado. Eu dizia, naquela época que você foi, que havia na cidade, dizia o seguinte, que o prefeito era dono de Ferrari, que era dono de faculdade, que tinha fazendas, que tinha casa na Itália, tinha palácio na França, tinha hotel. Isso soltaram de tudo que você imaginasse. Cadê? Quer ver uma pergunta difícil que eu vou fazer para você e para todo mundo aqui? Quanto foi que eu roubei? Eu não sei. Não há roubo. Eu não roubei nada. Olha o que eu estou te dizendo. Porque se eu tivesse roubado, eles já teriam investigado. E não é porque eles não fazem investigar, é porque a minha consciência me assegura. Eu não fui para fazer isso. Como é que está a sua campanha hoje, Roberto? Eu sei que ela está sendo franciscana, como a de todo mundo. É um momento difícil. Você não tem financiadores de campanha, você não tem mais o Lula, que despejava dinheiro do Partido dos Trabalhadores aqui dentro, você não tem mais o PT forte, que distribuía aquilo que você precisava, se bem que eu sei que na sua primeira campanha você passou fome, foi doído para fazer. Mas de onde é que está vindo esse dinheiro para o seu financiamento de campanha? Olha, primeiro eu sempre fui a favor de não ter financiamento privado para as campanhas. Por quê? O poder econômico se sobressai. Se você tem os empresários financiando, logicamente, quem tem mais dinheiro é que tem uma probabilidade maior de ser eleito. O dinheiro da nossa campanha hoje vem da doação de pessoas físicas, vem do meu partido, o PT também tem me ajudado, o PT Nacional, através do fundo partidário. E é com este recurso e com os militantes que nós temos que nós estamos fazendo a nossa campanha. A nossa campanha é o nosso programa de televisão, a nossa campanha é andar. Eu tenho andado muito pelos bairros, participar dos debates, de entrevistas como essas. Só para, dentro desse contexto, se ouviu muito que o senhor poderia correr risco de ir para os bairros e ser vaiado, e ser mal recebido. Aconteceu alguma coisa já nessa campanha? Não. Eu ando nos bairros, é muito forte a relação das pessoas comigo, ô Sérgio. Se eu não tivesse essa relação com essas pessoas, eu não iria nos bairros. E eu vou e sou muito bem recebido. É lógico que nem todos que estão ali me apoiam, que nem todos que estão ali concordam com a minha proposta. Mas eu tenho um número significativo de pessoas que me conhecem, que viram o trabalho que eu fiz e sabem da minha determinação em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu tenho sido muito recebido. Eu não sou unanimidade. Claro. Eu lhe perguntaria... Lembre 3 erros graves que o senhor cometeu como prefeito, que o senhor não cometeria mais, e o que o senhor não fez que gostaria de ter feito? Eu gostaria de ter concluído os viadutos. E não concluí, não foi por minha culpa, foi porque a empresa que estava construindo o viaduto faliu. Foi por isso que a obra parou, não foi por nenhum outro motivo. A obra parou porque a empresa faliu, só por causa disso. Então, eu gostaria de ter concluído aquela obra. Um dos meus erros é achar que eu não tenho erro. Tá? Porque eu sou uma pessoa muito determinada a buscar soluções para os problemas. E às vezes nós podemos errar quando acreditamos que estamos acertando. Mas eu prefiro errar buscando acertar do que não fazer nada e omitir frente a uma determinada situação. Você está sendo agora processado também junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Você acaba de vir de lá de uma reunião. Me parece que o seu processo foi postergado, né? Foi jogado para frente essa decisão. Como é que você vai ficar com esse momento da sua campanha? Você está chegando a poucos dias da eleição, o seu nome não está sob júdice, mas você está você tem um alvo nas costas. Os meus adversários estão muito felizes. E eles estão me sangrando de tudo quanto é jeito, espalhando para a população de que eu não sou candidato. Isso não é verdade, eu sou candidato e estou firme e forte. Mas eles vão em tudo quanto é lugar dizendo que eu não sou. E eu digo o seguinte, eles estão com medo de fazer um enfrentamento democrático, de tirar o direito de eu participar do processo eleitoral e de impedir que o povo também exerça o seu direito de votar. Eu sou candidato. Eu recentemente, agora há pouco, o Tribunal Regional Eleitoral marcou para a próxima semana a discussão dessa situação aí. Por que é que estão pedindo a minha impugnação, Léo? Por que é que querem me tirar do jogo? É importante que o povo saiba. São 2 processos. O primeiro é porque eu doei um terreno para o Sindicato dos Taxistas, lá na Migrantes. E eles estão ali há mais de 30 anos. Eu doei o terreno para o Sindicato dos Taxistas. A Justiça reconheceu que o terreno é dos taxistas, mas eu fui condenado.
Aliás, aquele terreno foi um velho governador que entregou ele. Agora eu não entendi. Prefeito, vamos voltar de novo, Léo, não entendi. O senhor deu um terreno. Isso. O terreno, essa é a causa do processo. Mas a justiça reconhece que o senhor agiu certo. E o senhor está sendo. Mas aí eu não entendi. Pois é, Sérgio. É uma boa pergunta. A questão é a seguinte: eu entreguei milhares de escrituras no município de Porto Velho e regularizei o terreno do Sindicato Taxista com aprovação de uma lei pela Câmara de Vereadores. A justiça entendeu, o juiz entendeu que o terreno realmente é do sindicato dos taxistas, mas me condenou dizendo que eu não poderia ter doado o terreno para o sindicato dos taxistas. Mas isso não significa que eu não possa ser candidato. Porque para você não ser candidato tem que ter dano. Tipo assim, se eu tivesse pego o dinheiro, se eu tivesse pego o terreno, não, o terreno é deles, então não tem dano. Então, por mais que tenha sido condenado, isso não lhe impede de ser candidato. Então, o primeiro motivo lá pelo qual não querem deixar eu ser candidato é porque eu doei o terreno para os taxistas. Segundo, foi em função de um convênio entre a Prefeitura, a Secretaria de Educação e a Escola Mojuca. Lembrado. Tá? Lá de 2005, o convênio garantiu vagas para crianças que não tinham vagas. Aí houve um julgamento no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça disse o seguinte: o Roberto é inocente, o convênio é legal e a escola tem que devolver R$100 mil para a Prefeitura. Aí um outro julgamento, no mesmo Tribunal de Justiça, me condena. Mas veja, me condena por quê? Se aqui eu fui absolvido e a escola é que tem que devolver o dinheiro, mas na hora de ir para impedir a minha candidatura, usa aquilo que eu fui condenado. Então, é o mesmo fato, são iguais. Eu fui absolvido e depois me condenaram. Só que me condenaram e não tem dano. Por que que não tem dano? Porque o dano foi dado pela escola. Logo, eu não tenho por que ser impedido de participar do processo eleitoral. Tecnicamente, se houver uma decisão, vocês não tenham dúvida, sou candidato, assumirei. Caso haja um entendimento divergente, imediatamente eu vou recorrer a Brasília e vou participar do processo eleitoral. Mas o Sérgio perguntou o seguinte: o que é que você não faria ou o que é que você faria? O que eu não faria? É muito difícil falar assim depois de tantos anos. Eu acho que talvez confiar demais. Eu acho que eu não repetiria esse erro. Mauro Nassif é seu... Talvez não confiar demais. 2, procurar ter uma relação melhor com a sociedade, não só naquele segmento de minha origem, do movimento social, mas também em outros espaços, porque a gente se propõe a governar para todos, não é apenas para uma parcela. Eu acho que isso tem que ser revisto. Me diz uma coisa, o Mauro Nassif é o seu grande cabo eleitoral? O Mauro Nassif não é o seu cabo eleitoral e o fato dele não ter tocado na sua administração logo na hora que você saiu lhe prejudica até hoje? Não, como é que você avalia? Eu acredito que o prefeito Mauro não vai gostar de que o chamem de cabo eleitoral, né? Não. Veja, o prefeito, todo prefeito tem as suas dificuldades, Léo. Não adianta eu querer crucificar o Mauro aqui. Eu já fui prefeito, eu sei que nós não temos condições de resolver tudo. Mas eu acho que ele comprometeu muito um ritmo de desenvolvimento no qual a nossa cidade estava. Ao não executar, por exemplo, esses recursos que ficaram na prefeitura. Ao não dar sequências a um conjunto de projetos que já estavam entabulados. Ao não fazer isso, ele prejudicou muito o povo de Porto Velho. Se ele tivesse pedido uma prestação de contas específica, uma tomada de contas, você teria entendido isso como um ataque pessoal dele à sua administração? Não, esse é um procedimento normal. A tomada de conta especial. O Tribunal de Contas, ele monitora permanentemente as prefeituras. Então, quando você chega no final do seu mandato, tudo já está sob o comando do tribunal. Eles acompanham diariamente, eles fazem o papel dele de uma maneira muito correta. Saúde pública, prefeito. O senhor alega e sempre fala nas suas entrevistas que foi um setor que o senhor mexeu muito, revolucionou, etc, etc. A maternidade municipal, que foi inaugurada pelo senhor, o senhor diz que considera a sua grande obra nesse setor. E agora, a população tem reclamado muito, se o senhor eventualmente voltar à prefeitura, o que o senhor vai fazer nessa área? Esses dias eu recebi um zap do pessoal lá da maternidade, né, dizendo que quando eu faço uma crítica sobre a forma como o tratamento está sendo prestado lá, eu estou atacando-os, né? Não, eu quero que os funcionários lá saibam o seguinte, que vocês eram os mesmos funcionários que trabalhavam na maternidade quando eu era o prefeito. E por onde eu andava no município, a população elogiava vocês demais. Eles me diziam o seguinte, que eles ficavam muito felizes por ter aquela prestação de serviço, o parto humanizado que era prestado na humanidade.
na maternidade. Hoje, quando eu ando, não é essa a conversa e não é a crítica aos funcionários, é a forma como o serviço está sendo prestado. E eu recebi prêmios em função da qualidade do serviço da maternidade e os profissionais da maternidade também. Mas eu acho que ela precisa ser reestruturada, precisa ser retomada a forma como ela atendia a nossa população. E não só a maternidade na área de saúde, as UPAs que nós construímos. Por exemplo, a UPA da Zona Leste, vira e mexe, eu a vejo nas páginas policiais, com grande confusão lá, porque chega um pai e uma mãe com um filho para ser atendido, aí não tem médico. Aí as pessoas perdem a cabeça e gira aquele caos todo. Tanto é que agora eu estou propondo construir uma nova UPA, da mesma maneira como eu fiz a UPA da Zona Sul e a UPA da Zona Leste, eu vou fazer uma UPA na Zona Norte, eu vou fazer ao lado da maternidade, caso eu vença a eleição, uma UPA ao lado da maternidade, para diminuir a pressão da UPA da Zona Leste e trazer próximo da população da Zona Norte mais esse serviço. Queria misturar duas coisas aqui. Uma é a urbanização, a regularização fundiária de Porto Velho e do lado de lá, a terceira, a margem esquerda do rio. Como é que você vê aquilo ali? Assim, o que caminho tomar para aquilo? E a outra questão é a questão da limpeza urbana. A gente tinha um sistema de coleta de lixo que era um terror, melhorou, mas a parte principal, que seria a parte de destinação e trabalho com esse lixo, reclassificação, está sendo devida. Regularização fundiária. Nós regularizamos 25 mil propriedades e entregamos milhares de escrituras. Quando eu saí, ficaram 8 mil escrituras para o atual prefeito entregar. Ele não entregou nenhuma. Nós vamos retomar a entrega de escrituras no nosso município, começando lá pelo Panair, pela Arigolândia, Pedrinhas, Nossa Senhora da Graça, Mato Grosso, Areia Branca, vários bairros, distritos também, como é o caso de Nova Califórnia, União Bandeirantes, Jaci e Extrema. Vamos retomar o programa de entrega das escrituras. Segundo, o outro lado do rio. Eu sou a favor do loteamento do outro lado do rio. Eu acho que já deveria ter sido liberado. Por quê? É mais perto você sair do centro da cidade e atravessar a ponte do que você deslocar para um bairro 10, 15 quilômetros. Os serviços ficam mais próximos. E eu não sei por que o impedimento em regularizar aquele lado. Ou seja, quando a prefeitura se omite em fazer esse serviço, é só você passar lá que estão fazendo do mesmo jeito, só que desorganizado. Com relação à questão do lixo, eu não entendo como é que o serviço melhorou, Léo. Se a empresa que está prestando o serviço era a mesma empresa que prestava o serviço antes, com uma diferença. Na nossa gestão, a empresa tinha passado por um processo de licitação em um edital aprovado pelo Tribunal de Contas. O que o atual gestor fez? Rompeu esse contrato e esta empresa está prestando o serviço emergencialmente. Isso não existe. Se fosse eu, o mundo já teria vindo abaixo. O aterro sanitário não foi feito por quê? O aterro sanitário estava na licitação. Isso. Por que ele não foi feito? Ele não foi feito porque você precisa fazer um conjunto de estudos de impacto ambiental para que seja submetido ao Ministério Público, seja submetido à SEDAM e a partir daí você pode concluir. Nós contratamos uma empresa, gastamos mais de 300 mil reais para fazer o estudo de impacto ambiental. E a melhor área que foi destinada, inclusive, para a construção do aterro sanitário, é na frente da Vila Princesa. Foram 3 anos, está destinada. E todo o processo ambiental foi feito esperando a SEDAM dar o ok. Tudo certo. E o dinheiro para adquirir o terreno da compensação das hidrelétricas de Santo Antônio. Com o rompimento do contrato da Marquise, o que foi que aconteceu? Não vai fazer o aterro. Por que não vai fazer o aterro? Porque a prefeitura não tem o dinheiro. E no contrato existente, ela era obrigada a fazer o aterro. Por que não começou? Porque dependia da conclusão e da aprovação da SEDAM. O senhor foi prefeito 8 anos, não tocou na questão do transporte coletivo. Ele funcionou como era, com os benefícios e as coisas eventualmente ruins. O prefeito atual mudou tudo. Cancelou o contrato existente, fez um novo contrato, trouxe novas empresas. E aí, qual é a sua análise e o que o senhor pretende fazer sobre isso se o senhor for eleito? Primeiro que nós vivemos numa sociedade que tem um conjunto de regras e normas. As empresas que prestavam serviço no município de Porto Velho se submeteram a um processo licitatório. E esse processo licitatório foi questionado no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário disse que o contrato estava correto. Portanto, quando eu assumi a prefeitura, essas empresas já prestavam serviço com um contrato juridicamente perfeito. Essas empresas tinham 182 ônibus prestando serviços em Porto Velho. Nós implantamos aqui o sistema de integração no Leva Eu,
colocamos os ônibus adaptados, asfaltamos praticamente todas as ruas por onde trafegavam os ônibus, que criavam um transtorno muito grande para a população, e aos poucos nós fomos ampliando. A idade da frota, quando eu assumi, era de 9 anos, quando eu entreguei era de 6 anos a idade da frota. Essa é a nossa parte no transporte coletivo. O que aconteceu? Primeiro você rompe um contrato juridicamente perfeito e faz uma gambiarra, porque é uma gambiarra o que foi feito, é um emergencial. E o mais grave, você tenta fazer uma licitação, aí a licitação não dá certo, aí eu chamo um amigo aí, vamos lá, monta uma empresa e vamos prestar serviço. Se fosse eu poder explicar melhor essa parte? É assim, tinha um contrato juridicamente perfeito. Você rompe o contrato juridicamente perfeito. E aí faz um contrato emergencial. Mas como é que a justiça deu todos os ganhos para a prefeitura? É um contrato emergencial. Aí você faz um contrato emergencial. Qual é o empresário, Sérgio, que vai investir milhões de reais para trabalhar durante 6 meses? Sem ter a certeza que ele vai renovar o contrato. Disseram que tinham ônibus novos. Foram tudo embora os ônibus novos. Tá? Disseram que tinha uma frota, só tem 110 ônibus rodando. E o mais grave disso é o seguinte: quando eles romperam esse contrato juridicamente, eu não estou defendendo as empresas não, havia um contrato juridicamente perfeito. Quando eles romperam esse contrato e botaram essa nova empresa emergencialmente, eles demitiram mais de 200 trabalhadores. Você sabe por quê, Sérgio? Porque na hora de recontratar, mandaram esses trabalhadores fazer uma tal de ressonância magnética. O cara trabalhava na empresa de ônibus como cobrador motorista há 22, há 23 anos, estava para se aposentar. Aí você quer o quê? Um cara com tanto tempo trabalhando naquela função vai fazer uma ressonância magnética, o que vai dar? Tá? Deu que deu problema, mas o pior e mais grave não é isso. É que a empresa disse, que os técnicos disseram que ele estava inapto. Aí ele vai no INSS para se aposentar, diz que ele está apto. Ou seja, ele nem pode trabalhar e nem pode ser aposentado. E essas pessoas estão sofrendo. O que eu vou fazer? Se eu voltar à prefeitura, nós vamos licitar novamente esse serviço e as empresas que vencerem, ou a empresa que vencer, ela terá que recontratar esses trabalhadores e colocar no mínimo 180 ônibus para rodar em Porto Velho. Eu preciso só lembrar uma coisa, que as empresas anteriores entraram com ações na justiça 25 vezes e todas elas perderam. Então eu não tô entendendo, se o contrato era juridicamente perfeito, por que a justiça deu ganho de causa a essa medida do atual prefeito? O contrato era juridicamente perfeito, havia um contrato. E por que perdeu? Não, a prefeitura tem esse poder de romper o contrato. Ela rompeu o contrato. Agora, como é que você fica num contrato com 5 anos sem ter reajuste? Vocês são empresários. Você quer quebrar alguém, você faz um contrato. O contrato ele tem que ter o que nós chamamos de equilíbrio econômico e financeiro. Aí sobe todos os insumos, pneu, gasolina, salário, e não sobe o valor da remuneração. Você quer o quê? Você quebra. Aí o que foi? Quebrou a empresa. As empresas foram embora, entrou a outra, ele aumentou. Olha, tem alguma coisa errada nessa história. Roberto, nós temos aqui a periferia que não tem os serviços básicos necessários para a população de uma capital. Não vou nem falar de uma capital, de uma cidade de 400, 500 mil habitantes, como é Porto Velho. Nós temos distritos que estão aqui a 300 quilômetros. Como fazer chegar ao distrito o serviço que nós nem temos dentro da capital? Como fazer chegar isso à demarcação, a Nazaré, São Carlos? Como é que você vai fazer para levar esse serviço para lá? Nosso problema principal, diz a pesquisa do Ibope, é a questão da saúde. Como fazer chegar a saúde até lá? Eu não sei se você conhece todo o Baixo Madeira aqui. Eu conheço bem. Aqui, conhece, né? Conheço. São distritos que daqui, por exemplo, a demarcação deve dar mais de 200 quilômetros. Se você descer o Baixo Madeira, você vai ver que nós construímos unidades em todos os distritos. Se você for pela BR, no sentido de Nova Califórnia, você vai ver que tem unidades de saúde, não só nos distritos, mas também na zona rural. Então, nós fizemos um investimento muito grande na área de saúde nessas localidades. Eu estou defendendo o seguinte, no mínimo nos distritos tem que ter uma patrulha mecanizada, tem que estar à disposição dele, nós temos que fazer a regularização fundiária e nós temos que criar um mecanismo de descentralização de recursos para que eles possam. De nada adianta você ter um administrador lá que não tem R$1 que possa atender a demanda lá da população. Então, enquanto eles não se transformam em município, principalmente aqui na BR, nós precisamos pensar um mecanismo que descentralize os recursos e que torne a gestão mais próxima da comunidade. Vou lhe fazer uma pergunta aqui, assim, bem direta em cima desse assunto. Como pagar o agente comunitário que fica lá, às vezes, não tem sequer contrato assinado? Como pagar o enfermeiro que às vezes tem que atuar como um médico, ou como pagar um médico que não quer ir para lá? Aí é de responsabilidade da Secretaria de Saúde. O administrador não, a Secretaria de Saúde, da mesma maneira como ela cuida de uma unidade de saúde. Como fazer isso?
É pela secretaria a responsável. Da mesma maneira que atua aqui com um profissional que trabalha num posto de saúde na região central, é como se trabalhasse lá. É o mesmo procedimento. A dificuldade que há é que profissionais não querem se deslocar para essas áreas. Só para você ter uma ideia, nos nossos distritos, se não fosse o programa Mais Médico do governo federal, eles estariam sem médicos. Se o senhor eventualmente se reeleger, quais seriam as primeiras medidas que o senhor tomaria? O senhor faria uma tomada de contas? Eu falei há pouco, essa questão da tomada de contas, isso é importante, mas o Tribunal de Contas, ele acompanha para e passo a gestão. Independente de eu pedir, ele pega os documentos lá que quiser. Não há necessidade disso. Não é tipo assim, saiu um, agora vamos lá. Não, essas coisas são monitoradas permanentemente. Então isso é algo que... O senhor terminaria as obras que estão em andamento ou começaria outras? Mas é claro, aquele que não dá sequência ao que o anterior estava fazendo, ele está cometendo um crime contra a população. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu saí, Léo e Sérgio, a questão da rodoviária. Rapaz, eu sofri muito ao longo de 8 anos tentando resolver o problema da rodoviária. Eu busquei uma tal de uma parceria público-privada para trazer o empresário, constrói e depois você toca. Ninguém quis. Aí no final eu arrumei o dinheiro para fazer a rodoviária. Comecei a rodoviária, bonita, muito bonita a rodoviária. Começou a obra, tudo direitinho, passou pelo Tribunal de Contas, licitada, tudo bacana. A obra estava em andamento. O atual gestor chegou, porque a obra era do Roberto Sobrinho, parou a rodoviária. E disse agora que é porque a rodoviária estava em terra de terceiro. Não tem nada de terra de terceiro. Foi o Teixeirão que pegou aquela área lá para fazer a rodoviária. E há uma decisão judicial que diz que a área é da prefeitura. O que se discute é a indenização. Sem dúvida nenhuma. Em 2004 e 2005, eu assumi obras que o Camurça havia deixado. Isso é o papel do prefeito. Você tem que dar sequência nas coisas. Você não vai... Não, era porque era do outro. Não. Tem que dar sequência. É a aplicação correta do dinheiro. O que o senhor faria se reelegesse imediatamente depois de tomar posse? Retomar a questão da saúde, ampliar rapidamente, resolver o problema de médico nas unidades de saúde, e é um absurdo, mas até de pirona está faltando. Isso tem que ser regularizado imediatamente. A merenda das nossas crianças, por onde eu ando, eles falam o seguinte, prefeito, só tem biscoito e suco. Eles me chamam de prefeito, só tem biscoito e suco. Eu fico muito triste, porque na nossa época a merenda ela tinha alimento, alface, tomate, carne, tinha tudo isso. Eu não sei por que deixou de ter. Então tem algumas coisas básicas que estão relacionadas diretamente àquela população mais simples, que é a que mais precisa da prefeitura, que nós temos que priorizar. Quantos secretários você pretende colocar para ajudar a sua administração? Hoje são 16 secretarias. São 16 secretarias, mais 4 órgãos com status de secretaria. Não, basicamente essa mesma estrutura. Por exemplo, eu tinha uma secretaria que cuidava de compensações das hidrelétricas. Ela não tinha necessidade de ter continuado, ela poderia ter sido extinta, né? A secretaria de obras dos projetos especiais que cuidava dos recursos do PAC, ela também poderia ter sido extinta, mas ela teria que, no mínimo, ter aplicado os recursos. A Secretaria de Regularização Fundiária, se não era para entregar nenhuma escritura, também não precisava. Roberto, você tem 10 segundos para pedir o voto. Eu falo para todo mundo aqui, porque normalmente você esquece. Eu quero agradecer, dizer que foi muito importante esse momento para mim, para poder falar com vocês, olhar no olho de cada um e mostrar um pouco do Roberto Sobrinho que as pessoas tinham esquecido. Sou candidato a prefeito de Porto Velho. Estou colocando, mais uma vez, à minha disposição de administrar essa cidade. Se for a vontade do povo de Porto Velho, com certeza, da mesma maneira como eu honrei os votos de 2004 e de 2008, continuarei honrando os votos da população e os compromissos assumidos nesse processo eleitoral. No dia 2 de outubro, volta Roberto, vote 13. Muito obrigado. Obrigado a você, Roberto. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você, meu caro telespectador. Amanhã nós vamos receber aqui, para encerrar esse momento aqui de Sabatinas, Pimenta de Rondônia. Durante 50 minutos nós vamos ter aqui uma conversa com o candidato.